Queridos amigos, queridas amigas, nossas saudações cordiais. É com grande alegria que estamos aqui para o Instituto Kardecista da Bahia, mais uma vez, para falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre aquilo que a nossa tão amada doutrina espírita nos coloca como consolação e conforto a toda dor. Então, nossa gratidão por esse imerecido convite, rogando ao Mestre Senhor de bondade e misericórdia, que possa iluminar os nossos raciocínios, o nosso discernimento, com o objetivo de que a nossa fala, muito modesta, seja de alguma sorte útil aos corações que nos ouvem, seja clara, e que a gente possa se ater ao essencial na mensagem divina, com o objetivo de pacificar as nossas emoções, e que nós possamos aurir aqui perseverança e coragem para continuar servindo sempre. Então, gostaria de agradecer ao imerecido convite do IKB, o Instituto Kardecista da Bahia, em especial ao nosso querido amigo, professor Edivaldo, estendendo esse agradecimento a todos os queridos amigos e trabalhadores deste santo lugar. Aproveitamos também para saudar todos aqueles que nos acompanham neste momento e que assistirão mais tarde essas reflexões através dos laços invisíveis da internet. Paz seja convosco. Hoje o nosso tema é a importância da ação. E este é um dos capítulos que está na obra Consciência e Mediunidade do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Parabenizamos desde já, o IKB pela escolha desse tema tão importante e por trazer fragmentos dessa obra reflexiva, que elucida esses caminhos, por vezes bastante tortuosos, da própria mediunidade, com o objetivo de que nós possamos trilhá-lo com mais segurança, pelo menos tendo um conhecimento diamantino com respeito aos seus efeitos e também às suas causas. Então, começaríamos pensando sobre a questão número 617 de O Livro dos Espíritos. Ela está no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 1º, A Lei Divina ou Natural. Nessa questão, Kardec vai perguntar: quais objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? E os imortais vão responder que todas as leis, sejam aquelas que se encarreguem de descrever os fenômenos de ordem material, seja as leis que falam sobre a conduta moral dos indivíduos, sobre a consciência moral do homem, são todas leis da natureza, leis naturais e, portanto, leis divinas. E numa nota adicional, Kardec vai explicar ainda que entre essas leis divinas há aquelas que regem o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas que a gente estuda na escola, na própria disciplina de física, e também há um outro tipo de leis, essas estão no domínio da ciência, e o outro tipo de leis dizem respeito ao homem e a sua posição no mundo, as relações que ele estabelece com os outros, com Deus, que compreende as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. E essas são as leis morais, aquelas leis que dizem respeito à nossa conduta, como a gente se posiciona. Então, entre essas leis que assinalariam as responsabilidades do homem para com os seus semelhantes, nós temos a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça e a lei de amor e caridade, principalmente. Todas essas que estão nessa parte terceira de O Livro dos Espíritos, já mencionado, Então, como a gente observa isso, é possível também depreender que sem esse movimento da alma, do espírito imortal, na busca de Deus, na busca da compreensão de como se identificar com Ele, através não apenas do pensamento,
mas também da ação, é impossível avançar nesse desenvolvimento das faculdades de que dispomos. Tem uma história narrada por Humberto de Campos Espírito que conta, né, fala um pouco sobre essa importância da ação, quando ele vai refletir sobre a figura de duas pessoas, né? Lembra um pouco para a gente a parábola do publicano e do fariseu, em que a gente vai ver um santo que orava de joelhos e que pedia forças ao Senhor para que ele pudesse ter coragem, resignação, disposição para fazer o bem, que ele pudesse se iluminar e, se iluminando, iluminar também o caminho de outras pessoas, e permanecia nessa atitude oracional. Um outro que, na verdade, não tinha exatamente uma conduta muito reta, cometia os seus equívocos, como a grande maioria de nós, espíritos imperfeitos, mas que se colocava na ação. Então ele tinha uma visão de si bastante nua e crua, uma visão bem sincera, crendo-se criminoso por vezes, né? Ainda com intenções e inclinações pendores de que ele não se orgulhava, mas ele trabalhava para melhorar-se. E é interessante que no conto de Humberto de Campos, ele vai descrever uma série de situações em que ambos eram convidados ao trabalho. E apenas este, considerado, digamos assim, aquele que não tinha uma conduta muito reta, partia para a ação. Então, por exemplo, ocorre um caso de alguém que está preso, né, e está passando por momentos muito conflituosos e tem a sua vida ameaçada. E o anjo de Deus, nessa figura do conto, pede a intercessão de um dos encarnados, né, ou o santo, ou o pecador, vamos colocar ele assim, para poder ajudar a salvar esse homem que está na prisão, né? Através de uma visita, de uma palavra de bom ânimo, de algo que possa restituir de algum modo a esperança. E aí o santo não vai, porque ele tem medo de se conspurcar naquele ambiente, que é um ambiente pesado, cheio de malfeitores, de criminosos. Então é como se ele, de certo modo, também se colocasse numa posição privilegiada, como se estivesse num pedestal, e percebesse um abismo imenso entre ele e o sofredor. E a conduta que a gente vê do Cristo, né, que inquestionavelmente é puro, não é essa, né? Justamente por ser puro, o Cristo tinha essa convicção de não se conspurcar. É verdade que até que a gente atinja essa pureza crística, muito haveremos de caminhar. Mas aqueles que se consideram de conduta reta e santa, assim, progridem justamente para ajudar os que estamos na retaguarda, né? Não pode haver essa separação, porque é da lei que todos nós nos unamos num grande laço de fraternidade e de humanidade para diminuir e encurtar as distâncias e não aumentá-las. Então, o pecador é quem vai, assiste aquele que está lá naquela cela imunda, porque ele diz: eu estou acostumado à cela infecta das prisões, eu estou acostumado a essas sujeiras do mundo, e isso não me escandaliza. Então, eu tenho condições de ajudar. E assim vão acontecendo diversas oportunidades que o pecador vai, enfim, acedendo, né, concedendo para poder trabalhar pelo bem, e os dois, como a morte é a grande democrática, desencarnam. E quando eles voltam para casa, para o mundo espiritual, a gente percebe, na figura do conto aparece, um espírito iluminado, né? E esse espírito iluminado é justamente aquele pecador que, através da ação, daí a sua importância, conseguiu passar de uma condição de ex-malfeitor, né, de ex-insurgente das leis divinas, de endurecido ou até numa condição de criminoso, para uma condição mais purificada, mais iluminada.
né. Então, essa atitude oracional que a gente tem na figura do santo, ela é muito importante, porque é uma forma de comunhão que a gente vai nutrindo, estabelecendo, se vinculando com o Pai Celestial, com o nosso Cristo interno e também com as outras pessoas que nos cercam, né. Essa conexão, ela tem um reflexo direto sobre o nosso mundo emocional, mas não bastará orar. A oração é alimento, e depois de nos alimentar, é que nós estamos mais, adaptados, nós estamos, mais dispostos, né, mais apropriados para o trabalho que precisamos empreender. Então, oração e ação, né. Aliás, a própria ação no bem pode ser considerada uma oração, que é um apelo da alma muito sincero, de comunhão e união com o Pai. Então, nessa obra, Consciência e Mediunidade, a gente tem a reflexão de que nós somos herdeiros de faculdades que dormem em germe no nosso mundo íntimo, faculdades ainda embrionárias. E, jazendo-se adormecidas, elas só despertam através do trabalho. E que trabalho é esse? O aprendizado que a gente empreende. A partir das experiências, a pouco e pouco, nós somos levados a concentrar o nosso pensamento naquilo que fazemos, vamos adquirindo a memória pela repetição das experiências que nos sucedem, até que a gente vai despertar a consciência e vai projetando através da nossa vontade sobre o mundo os nossos pendores, as nossas inclinações. Vamos impregnando como co-criadores com o Pai, o mundo das nossas próprias marcas pessoais, né. Por isso que nós sempre dizemos da importância do pensamento, da vitalização de hábitos mentais, o quanto que isso é constitutivo e o quanto que essa é a nossa participação no mundo em que nós estamos. Nós plasmamos em derredor dos nossos passos imagens fluídicas, os nossos pensamentos carregam o nosso DNA, digamos assim, das nossas pretensões, dos nossos pendores, justamente para que nessa ação prática nós possamos ser e estar no mundo, manifestar aquilo que há íncito, né, dentro de nós, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a doutrina espírita, quando ela amplia o conceito de trabalho, na lei de trabalho, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita nos indica que tanto nas operações da natureza física, quanto da natureza psíquica, o espírito nunca dorme, ele sempre trabalha. Então o trabalho responde por uma lei da vida. E essas formas de trabalho, tanto de ordem material quanto de ordem espiritual, são relativas à ação dessa centelha divina que nós somos. Ou seja, considerando, por exemplo, o espírito encarnado, nós trabalhamos na dimensão exterior, modificando, transformando, melhorando o meio à nossa volta, e também trabalhamos para modificar o nosso interior. Quando a gente analisa, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando a gente olha para as nossas inclinações e faz, como diz Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos o esforço para domar essas más inclinações e ser amanhã melhor do que nós fomos na véspera. Então isso evidencia quão grave é a nossa responsabilidade pessoal no que diz respeito aos afazeres que elegemos para a nossa ocupação e o quão importante é fazermos o bom uso do nosso tempo. Todas as vezes que nós gastamos a nossa energia na inutilidade, no ócio, no vício, com perversão moral, isso se configura uma lesão à nossa consciência e ficará marcado para que a gente mais tarde possa espiar, se arrepender, expiar e se reabilitar, reparar, né, esses crimes cometidos. E geralmente eles trazem onerosas consequências para o espírito imortal que nós somos. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós somos sempre a soma de muitos. Então, junto conosco, provavelmente,
nós também fomos aglutinando, nos associando com outras mentes, encarnadas e desencarnadas, que às vezes foram influenciadas pelo nosso comportamento. Então há uma responsabilidade coletiva muito grande, o que pesará para as consequências, enquanto espírito imortal que somos, exigindo-nos, em futuras reencarnações, por vezes trabalhar sob forma expiatória, de uma forma afanosa, em condições sacrificiais e no limite das nossas forças, justamente porque quando tivemos todos esses recursos disponíveis, não utilizamos apropriadamente para poder evoluirmos e contribuir para a evolução daqueles que nos circundam, com quem nós convivemos. O espírito Joana de Ângeles, na obra Momentos de Saúde e de Consciência, que é a quarta da série psicológica, no capítulo 1º, vai colocar uma observação que por vezes é polêmica, em que ela vai falar sobre a hora vazia, né? A importância de nós preenchermos a hora vazia com um trabalho edificante. Então ela diz: nunca cedas lugar à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. O que faças, faze o bem, com dedicação. Né? E é interessante porque nesse livro, Consciência e Mediunidade, os autores vão escrever que, por vezes, há certos ditames sociais que a gente tem certa dificuldade para acompanhar, e dentre eles, há aquilo de: se eu estiver fazendo o que eu gosto, eu não precisarei trabalhar um dia sequer, que é um patrocínio dessa sociedade do cansaço em que a gente vive, que a gente tenta romantizar esse trabalho de ordem material, às vezes chegando à exaustão por trabalhar 12, 16 horas, sem o descanso necessário, sem tempo para simbolizar aquilo que a gente faz e perceber a importância disso, tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas. Mas pensando nessa observação, né, de fazer aquilo que nós gostamos, e muitos de nós, por vezes, fazemos transições de carreira, né, mudamos de atividade profissional, justamente para ir adaptando isso, a forma como a gente se sente melhor, como a gente se capacitou da melhor forma para deixar essa impressão positiva no mundo, a gente também precisa ter uma boa dose de disciplina, para que a gente também goste daquilo que nós desenvolvemos. Senão, a fluidez, né, e a volubilidade, digamos assim, que a gente vai passar de tarefa a tarefa vai ser muito grande, sem que a gente tenha a oportunidade de aproveitar esse trabalho para poder crescer. Então, é igualmente importante que a gente também aprenda a gostar do que a gente faz, não que a gente vá se adaptar a situações deprimentes ou que nos deixem desmotivados, né, ou que não nos preencha enquanto significado, né, para, para o nosso fazer no mundo. Mas é importante que a gente não ceda lugar a essa hora vazia, não é condenando o descanso. O que é a hora vazia? A hora vazia é quando eu pego o meu tempo e o desperdiço com atividades fúteis, consumindo conteúdos de baixa relevância para a vida, né, do ser imortal que eu sou, e isso vai aos poucos me chafurdando num grande miasma tedioso, de mal-estar, de perturbação. Então, tudo que a gente se predispor a fazer, que a gente faça do melhor modo possível. Daí ela falar: o que faças, faze o bem, faze com dedicação. Ou seja, que a gente, como a gente fala no popular, não faça só aquele feijão com arroz, mas dê em tudo que a gente faz o máximo que a gente puder, envolva, né, realmente os nossos melhores sentimentos naquilo que a gente faz. É lógico que os momentos de descanso, com a alternância de atividades, que é como a Joana fala bastante, como os momentos de lazer, que sejam lazeres mais edificantes, são absolutamente importantes, né? Nós temos, sim, necessidade do repouso, mas muitas vezes nós repousamos além do necessário. É a crítica que Joana faz e que muitos que leem se sentem ofendidos ou não concordam, né? E tem todo o direito para isso.
mas parece haver uma pertinência muito grande, né, uma lógica muito grande naquilo que a Joana diz, porque no mundo, por vezes, a gente não dorme só por sono, né, a gente dorme para esquecer dos problemas, dorme para poder matar o tempo, dorme por disfunções mesmo fisiológicas, neuronais. Tem esses quantas pessoas que sofrem com os distúrbios do sono, além do dormir simbólico, dormir para as realidades espirituais. Então vamos aproveitar enquanto é dia, como dizia Jesus, com o objetivo de agir, mas de uma forma consciente, de uma forma dedicada. Então, de um lado, a gente tem o trabalho como indispensável à subsistência corporal, e aqui a gente está falando dos afazeres de ordem material, né? Da profissão, do ofício que a gente desempenha, porque, grosso modo, né, assim, genericamente falando, todos nós precisamos trabalhar para sobreviver. Se a gente não trabalha, a gente não come, a gente não tem como vestir, como morar, né? Tirando, assim, os casos excepcionais, né, mas grosso modo é assim que funciona. Então, além desse trabalho, a gente também tem o outro, que é o trabalho como transformação íntima, o trabalho em busca de novos estágios de consciência. Quer ver uma coisa? Quando a gente pensa no trabalho voluntário, ele é um trabalho no sentido material, embora seja um trabalho não remunerado, mas ele é um trabalho no sentido material, porque, por exemplo, se eu tenho um centro espírita e eu faço arrecadação de alimentos, alguém precisa estar no centro para abrir a porta para recolher aqueles alimentos que as pessoas vão deixando. Alguém precisa limpar o centro para que o centro esteja em condições adequadas para receber as pessoas. Alguém precisa armazenar esses alimentos em algum lugar, né? Alguém vai precisar colocar esses alimentos em sacolas para mais tarde distribuir a quem precisa. Então, tudo isso é trabalho de ordem material, mesmo que para um fim espiritual, para um fim de levar consolo e conforto, de aplacar a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz esse trabalho de ordem material, e no centro isso fica bem expresso, a gente também está fazendo um outro trabalho, que é um trabalho de transformação íntima. Como? Poxa, eu dispus de 1, 2 horas, sei lá, por semana do meu tempo para estar no centro fazendo isso. Eu não ganho financeiramente, não depositam Pix na minha conta por isso, né? Mas eu me sinto remunerada. Como? Pela satisfação de estar ali, pela alegria daquele gesto, por eu me sentir útil, pelo fato de eu saber que aquela atividade é importante, porque através dela esse alimento vai sair né, da pessoa A e vai chegar à pessoa B que realmente precisa. Enquanto eu estou fazendo isso, geralmente eu não estou fazendo isso sozinha, então é uma oportunidade de aprender na convivência. Nessa convivência, eu consigo treinar paciência, disciplina, né? Cumprir ordens, ou designar, né, o que as pessoas devem fazer. Consigo trabalhar em equipe, faço novas amizades. Olha quantos trabalhos, né? Reflito, poxa, todos esses alimentos aqui, né? Cada um deu um pouquinho e a gente conseguiu reunir todos esses alimentos aqui. E eu nunca agradeci, por exemplo, antes de fazer minhas refeições. Sempre achei que aquilo dali fosse a obrigação, né? Minha, de Deus, seja lá o que for, para me prover. E aqui, graças a esse trabalho voluntário, eu cheguei à conclusão que tem pessoas que não têm o arroz e feijão na mesa, que para mim é tão básico, que nunca me faltou, graças a Deus. Mas para algumas pessoas, se a gente não fizer esse trabalho, vai faltar. Elas podem não se alimentar em 1 dia, 2 dias, né, até uma semana. Então, reflexionar sobre isso é também esse trabalho de transformação íntima. Mudou o meu olhar. O meu olhar perante aquela situação é diferente. Isso graças a um trabalho de ordem material. E assim também pode acontecer com a nossa profissão, com o nosso ofício, né? A depender da particularidade do ofício, por exemplo, um médico que atende um enfermo, se ele se dedica a esse mistério, né, com profundidade, com afinco,
ele começa a perceber que aquele paciente pode ensiná-lo muitas coisas. Ensiná-lo humildade, ensiná-lo entrega, né? O fato da gente se colocar nas mãos de um médico que por vezes é desconhecido, confiando que ele possa nos ajudar para que a gente possa recuperar a saúde. Então, a gente também pode se transformar intimamente, se assim a gente permitir. Então, veja que essa ação é uma atitude deliberada do sujeito, em que a gente se coloca nesse fluxo, né? E se predispõe a participar envolvido com isso. Então, com base nisso, podem ter algumas mudanças, por exemplo, na nossa vida. Se a gente se dedicava a trabalhos que passam a não se coadunar mais com o nosso processo evolutivo, a gente pode desejar substituí-los por outros que sejam mais condizentes, né? Pense, por exemplo, né, em alguma atividade em que eu esteja trabalhando, como a própria obra cita o exemplo, com a sustentação do vício de outras pessoas, né? Na indústria de bebidas, na indústria do açúcar, na indústria do tabaco, e pode chegar um determinado momento que eu vou me alimentando desses conhecimentos espíritas, e aí eu chego num momento que eu percebo que aquilo não mais se coaduna com a filosofia moral que eu abraço. E eu posso decidir mudar, fazer uma outra coisa. E isso, por exemplo, justifica essas transições de carreira que por vezes a gente faz em busca da nossa real vocação, né? Então, como na obra é dito, o critério utilizado por cada um de nós para administrar o nosso tempo livre identifica o nível intelecto-moral e de consciência em que nós estagiamos. Então, um exercício para a gente pensar: o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, né? O objetivo aqui não é, de nenhum modo, ser moralista. Não, todo espírita, no seu tempo livre, tem que fazer caridade, né? Honestamente falando, uma reflexão que a gente faz. Qual a nossa vontade? Como a gente gasta o nosso tempo livre? Cuidando de plantas? Visitando as pessoas que a gente gosta? Passeando no shopping? Assistindo um filme? Pensando em novas formas de servir melhor? Estudando? Né? Bebendo? Indo para festa? Né? Pegando uma praia com os amigos? Sem moralismo. Cada um de nós vamos investigar. Aí a gente pode começar a se questionar. Em termos de contribuição para o ser espiritual que eu sou, esse tempo que eu passo, né, nas minhas horas livres, elas têm sido substanciais para mim? Porque não necessariamente é o fato de estar trabalhando no centro no tempo livre. Mesmo porque nós somos cidadãos do mundo, a gente precisa conviver com as pessoas, nós temos laços de amizade. Enquanto eu estou nutrindo os meus laços de amizade, né, eu estou crescendo com isso, isso é importante, vincular-se com as outras pessoas, tratá-las bem, né, desenvolver bons relacionamentos é importante, sem sombra de dúvida que é, né? Qual o meu ganho quando eu passo meu tempo livre tocando um instrumento, né? Por exemplo, cuidando de plantas? Eu me sinto mais pacificada, eu consigo reabastecer as minhas energias para os desafios que preciso empreender? Se sim, com certeza é produtivo, é constitutivo, é importante sob o ponto de vista do ser espiritual que eu sou. E eu não estou no centro. Estou fazendo atividades, entre aspas, profanas, né? Atividades que não necessariamente são atos religiosos, mas que eu me elevo através disso, porque aquilo me ensina alguma coisa, ou a trabalhar os meus sentimentos, ou a refletir com meus botões, avaliar a minha conduta, né? Expor aquilo que eu tenho de melhor, o meu cuidado, a minha atenção, a minha delicadeza, a sutileza. Então é isso que nos define, né? E na obra a gente tem alguns exemplos que, lógico, não são padrões, mas são alguns exemplos de atividades edificantes. As tarefas do voluntariado que a gente faz, seja nas igrejas, nos centros espíritas, dentro de casa,
o fato da gente se aprimorar, né, os nossos estudos, estudar, cursando escolas, faculdades ou outros aprendizados novos que a gente depreende, o nobre exercício da mediunidade com Jesus, tudo isso são ocupações úteis da nossa hora, né, que a gente pode destinar para diversos fins. E a depender das escolhas, isso traduz uma compreensão mais profunda, mais elevada da noção de trabalho, que representa esse despertar da consciência, seja para o engajamento voluntário em obras de caráter assistencial, seja para obras beneficentes, né, de fins educacionais, quando eu tenho em vista não apenas a minha satisfação pessoal, mas o atendimento das necessidades do outro, né? Ainda que isso se dê de forma indireta. Por exemplo, eu cuido de plantas e as deixo bonitas e as trato bem, e aquelas plantas mais tarde podem habitar as casas de outras pessoas que, ao verem as plantas bem cuidadas, também vão ser beneficiadas por aquele carinho, né? Ou ainda, eu posso, no meu tempo livre, aprender um instrumento e, ao ensaiar esse instrumento, me sinto bem, planificada, em paz comigo mesmo, e mais tarde eu posso compartilhar essas produções para outras pessoas, com o objetivo que elas também reflexionem sobre a música, se sintam apaziguadas, né, sintam um alento por conta daquele material produzido. Isso também é caridade. Então, a ação da caridade, necessariamente, ela precisa se realizar com a ação da transformação íntima do sujeito. Por isso que não adianta a gente ir para uma distribuição de sopa. Eu vou acordar 3 horas da madrugada, fazer distribuição de sopa, distribuir cobertor, distribuir água, cafezinho para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Aí eu acordo, me sinto assim com péssimo humor quando acordo muito cedo, aí vou enfesada, contrariada, sem querer estar ali. Isso necessariamente me coloca numa posição individual oposta à abertura necessária para a transformação íntima ser realizada. Então, necessariamente, é como se eu estivesse lá de corpo presente, mas não estivesse envolvida com a tarefa. Então, essa ação, ela não é muito profícua. Essa ação não é muito eficiente. Por quê? Porque o que importa é o movimento da alma em busca de apreender as noções do Criador, tanto através da prece quanto externando essa comunhão pelo trabalho ou ação. Então, estar na obra do bem numa atitude incompatível com as propostas esposadas é um equívoco, equivalente à inutilidade, ao ócio que a gente falou. Então, é preciso que a gente possa analisar com quais tarefas nós estamos ocupando o nosso tempo livre e qual o nosso sentimento enquanto nós realizamos essas tarefas que ocupam o nosso tempo livre. A gente deve reflexionar sobre superar esses nossos conflitos, iniciando uma marcha que venha nos trazer mais satisfação e possibilidade também de crescimento. Então, esse agir não é agir de qualquer modo, porque há muito trabalho, entre aspas, né, que na obra até os autores chamam de antitrabalho, que é feito nas trevas. As trevas, elas são muito organizadas nesse sentido. Então, nem toda a ação é trabalho construtivo, é trabalho edificante. Há muito movimento que, na verdade, não é inutilidade, não é ócio, mas é contrário às próprias leis divinas. Então, quando a criatura mobiliza o próprio esforço, buscando atender às suas necessidades, tanto físicas quanto psíquicas, e as necessidades dos outros, nós estamos cumprindo esse papel que nos foi designado pelo Criador. Então, trabalhar constitui uma lei da vida, que vai ensejando a nós um manancial perene de estímulos
que revigora e ilumina a inteligência e vai criando o nosso progresso. Então, a gente tem a ação, não apenas um trabalho edificante, mas também a ação ligada à prece, que é tão importante. Fora dessas rotas, o que existe é a inutilidade e a ilicitude. Quando a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento da faculdade mediúnica, em que o ser é guiado para trabalhar, né, para a iluminação das consciências, necessariamente a gente tem um convite à mudança de postura frente à vida. O melhor exemplo que me vem à cabeça para citar sobre isso é dos próprios apóstolos. Jesus, quando recruta os apóstolos, ele não está pensando ou interessado em aproveitar competências e habilidades que já existiam, como quando a gente se candidata a uma posição no mercado de trabalho e o empregador, o entrevistador, vai naturalmente perguntar sobre o nosso currículo, o que que a gente fez, onde a gente já trabalhou, quais foram os benefícios que o nosso trabalho gerou, né? Se houve retenção de prejuízos, se a gente conseguiu levar a empresa a ter economias ou aumentar a produtividade, ou seja, em que o seu trabalho foi útil ao longo da sua vida profissional, né? E quais são as suas habilidades e competências? O que você sabe fazer? No que você é bom fazendo, né? Então, a visão espiritual é um pouco diferente. Jesus reconhecia naqueles que foram convocados como seus discípulos e que mais tarde se converteram em apóstolos, ele via as potencialidades. Ele via justamente essas habilidades e competências, né? Todas essas faculdades que jaziam adormecidas e que, ao longo do trabalho, foram despertadas e desenvolvidas. Então, Jesus convida ao trabalho para que, com isso, também haja uma transformação interior. E a gente observa isso, por exemplo, na figura de Pedro. A postura insegura, um tanto quanto agressiva do início, muito questionadora, né? Ainda com grandes dificuldades para entender o perdão de instinto, para entender o fato de manter uma postura pacífica e mansa, ao longo do tempo, ele vai amadurecendo e vai conseguindo alargar os seus dotes de paciência, de compreensão, se tornando um grande pai dos aflitos, né? Que na obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele vai chamar de filhos do Calvário, né? Uma expressão primeiramente trazida por Ananias nessa obra. E tudo isso vai servindo não apenas para a nossa transformação interior, indispensável à autoiluminação, mas vai servindo através da nossa ação na caridade também aos outros, como uma consequência, né, uma decorrência da consciência que desperta dos seus estágios primários. Então, manter-se consciente daquilo que se faz é o objetivo final a ser alcançado, colocando-se nesse processo à altura do empreendimento, seja qual for a necessidade ou a natureza da tarefa que a gente possa empreender. E tem uma obra de Joana que se chama Ilumina-te, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que ela fala sobre a importância, por exemplo, da identidade com Jesus nesse processo de ação, que é do capítulo 2. Ela aborda como a identificação é uma das qualidades psicológicas responsáveis pela nossa estruturação psíquica, como a própria personalidade, a consciência e o conhecimento. Quando nós temos a identificação com ideais elevados e enobrecedores, isso favorece o nosso progresso moral quanto social do meio em que a gente está, do grupo em que a gente faz parte. Mas, se nós estamos identificados com paixões dissolventes, a gente acaba formando aqueles grandes guetos de criminalidade que tentam impor sua vontade com base na violência. Ainda hoje, no século XXI, a gente observa quantas personalidades fragmentadas,
fragilizadas, sem resistência moral para o enfrentamento do sofrimento, em que uma identidade cristã, próxima do seu significado inicial, né, do cristianismo primitivo, seria salutar. Então, nós, que somos os novos cristãos, muitas vezes nos descuidamos na nossa conduta, daí a importância da ação. Joana vai dizer que nós nos afastamos daquela posição de sermos irmãos dos sofredores, de perseverar servindo sempre, de dar o manto a quem somente nos pede a capa, como dizia Jesus no Sermão da Montanha. Nós temos dificuldade de nos despir da ostentação, do orgulho, do egoísmo, apenas para servir. Muitas vezes nós buscamos sermos servidos pela mensagem que se expande pelo mundo. O que eu vou ganhar com isso? Geralmente a gente inicia esse ministério portando um grande entusiasmo, encantados. E logo depois vêm as dificuldades, muito naturais, e alguns de nós passamos a disputar esse campeonato de vaidades. Vamos nos afadigando pela conquista de comportamentos artificiais, achamos, por exemplo, né, que as manifestações doutrinárias precisam de técnicas de comunicação exterior para envolver o público, para que eles se sintam seduzidos pelo nosso discurso, esquecidos de que cada uma das nossas palavras deve ser carregada de bem-estar, de harmonia, que reflete uma ação própria, da própria alegria de viver, do próprio comprometimento com a mensagem divina, da vivência disso na prática. Então, aquelas palavras que têm sabor de verdade têm ressonância com a ação do indivíduo. E tem um outro capítulo em que Joana vai falar sobre lazeres e divertimentos, que é o capítulo 4, em que ela elucida que esse nosso movimento, que a gente geralmente faz, de trabalharmos o ano inteiro afanosamente para chegar no final do ano, a gente acumular recursos para fazer uma viagem, muitas vezes nos frustra, porque esses lazeres às vezes nos deixam mais cansados. Ao invés de a gente aproveitar para poder curtir, a gente fica ansioso para poder registrar tudo, para depois contar para os nossos amigos, em busca das aparências, dos aplausos, da ilusão. A gente fica fascinado pelo exterior, sem se animar a encontrar em nós mesmos as claras respostas para as nossas necessidades. Então, o trabalho, ele não deve ser considerado um fardo pesado para carregar, uma coisa da qual eu quero me sentir livre. Ele deve se considerar numa bênção iluminativa, que a gente deve honrar com muito carinho. A vida alegre é essa vida marcada pelo trabalho contínuo, enriquecedor e natural. A importância da gente agir no mundo para também agir em nós. E aí, meus amigos, já terminando o meu comentário, gostaria de finalizar essas reflexões com um poema intitulado Na Eterna Luz, de Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo. O autor diz assim: quando parti desse mundo em busca da imensidade, a alma ansiosa da verdade do azul imenso dos céus, fugi do pesar profundo, lamentando os sofrimentos, as mágoas, os desalentos, confiando no amor de Deus. Mal, porém, abrir os olhos, em meio de luzes puras, nas radiantes alturas em célico esplendor, compreendi que os abrolhos que a terra me oferecera eram mesmo a primavera do meu sonho tudo em flor. Disseram-me então: ó crente, que chegais a estas plagas, fugindo das grandes vagas do mar revolto das lutas, aportais serenamente na estância do Senhor, pois aqui existe o amor nessas almas impolutas. Aqui existe a pureza, a meiga flor da bondade, o aroma da caridade perfumando os corações. Não se conhece a torpeza da lâmina hipocrisia que mata toda alegria, provocando maldições. Aqueles que já sofreram no dever nobilitante, cujo peito sempre amante só conheceu de sabores, aqueles que conheceram as feridas dolorosas
dessas mágoas escabrosas de um triste mundo de dores, encontram nessas moradas tão formosas, resplendentes, os clarões resplandecentes de afetos imorredouros. As almas imaculadas são flores das boas-vindas, luminosas, sempre lindas, ofertando-lhes tesouros. Os tesouros peregrinos, formados de amor e luz, do Mestre amado Jesus, arauto do Onipotente. Os reflexos divinos, quais lírios iluminados, alvos belos deificados, penetrarão somente. Acordai, pois, ó vivente, contemplai-vos nesta vida, que vossa alma ensandecida procure a luz que a vigora. O Senhor, sempre clemente, concede-vos neste instante a bênção dulcificante do seu amor, doce aurora. Sacudi o pó da estrada, que trilhastes na amargura, pois agora na aventura fruireis consolações. Nessa esfera iluminada que aportais neste momento, não vereis o sofrimento retalhando os corações. Só vereis clarões de luz a despontar nestas almas, tomadas em belas palmas das mansões do Criador. Bendizei, pois, a Jesus, o Mestre da caridade, o luzeiro da bondade, o grande Mestre do amor. Então, eu vi que na terra, em meio da iniquidade, na tremenda tempestade das dores e expiações, a nossa alma que erra, tão longe das grandes luzes, só aproveita das cruzes, das amargas provações. Venturoso abençoei a dor que amaldiçoara, que renegar eu tentara, como os míseros ateus. E feliz então busquei as bênçãos, flores brilhantes, alvoradas fulgurantes do imenso amor de Deus. Meus amigos, que Deus possa nos abençoar e proteger sempre, que possamos ter essa real convicção da importância da ação nas nossas vidas, uma ação construtiva no bem, onde quer que nós estejamos, onde fomos plantados, que possamos florescer e dar frutos. Queremos agradecer ao Pai Celestial por essas mensagens que nos promovem despertar das consciências para as ações que precisamos empreender. Agradecer a oportunidade de reflexionar sobre a tua bondade e majestade, Senhor, e pedir forças para que todos nós possamos ter perseverança e coragem para vencer nas nossas lutas. Que assim seja. Um grande fraternal abraço para todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.